Senhoras e senhores, como prometi, passou-se um ano e vou tentar contar, do meu ponto de vista, o que aconteceu durante esse ano. O primeiro ano do segundo mandato de Donald J. Trump. Como o mundo mudou, como resultado das ações desse homem incrível. Você pode ter a opinião que quiser sobre ele, mas eu não me lembro de nenhuma figura histórica que tenha influenciado tanto o mundo inteiro quanto Donald J. Trump. Então, né, o presidente Donald Trump usou seu primeiro ano após retornar à Casa Branca para mudar o país e o mundo. Já se passou um ano e não existe uma pessoa interessada na vida em nosso planeta que não saiba que Trump ou mudou radicalmente, ou está a caminho de mudar radicalmente o mundo em que vivemos hoje. Vou contar agora sobre 25 ações de Trump e sua equipe, que estão mudando o rumo do desenvolvimento da nossa civilização. Algumas tratam de mudanças internas, outras das relações dos Estados Unidos com o mundo e algumas de reestruturação. Tudo que vemos como normal e habitual, tipo, como seria diferente? Sim, com mais de 225 decretos, o presidente reorganizou a política e as prioridades do governo federal, promovendo sua própria agenda. Todos vocês já conhecem essa agenda. A América em primeiro lugar no cenário mundial, Trump reformulou a política comercial global, atuou como mediador em acordos de paz e utilizou as Forças Armadas dos EUA em uma série de eventos decisivos. Em resumo, a seguir estão 25 maneiras pelas quais a administração em 25 mudou o país e o mundo, além de suas fronteiras. Então, um grande e belo projeto de lei. Em julho de 2025, o Congresso aprovou o principal projeto de lei interno de Trump, trazendo grandes mudanças na política fiscal e social para a próxima década. A lei incluiu disposições para tornar permanentes os cortes de impostos de Trump. Desde 2017, isso inclui benefícios fiscais para gorjetas, horas extras e rendimentos ligados ao Social Security. Isso é assistência social, além da conclusão da construção do muro na fronteira e do aumento dos gastos com defesa, aliás, em 50 bilhões de dólares. A exigência de emprego para beneficiários do Medicaid também é algo incrível. Outros elementos prevêem depreciação acelerada, destinada a estimular o desenvolvimento dos negócios, e isenção de impostos sobre os juros de empréstimos para carros fabricados nos Estados Unidos. O que é isso e por que importa? Os habitantes do país, os moradores do país, começam a pagar cada vez menos impostos sobre o dinheiro que ganham. A situação dos impostos nos Estados Unidos, bem, pode ser chamada de roubo. 350 milhões de pessoas fazem o que 500 pessoas se reuniram, se autodenominaram Congresso. Eles decidem, tipo, quanto dinheiro podemos tirar agora da população. A base para tirar o que foi ganho sempre foi marxista. Quanto melhor você trabalha, quanto mais você dá ao país, quanto melhor for o seu produto, mais você é roubado. Aqueles 500 que se consideram servos do povo, acreditando serem mais importantes e inteligentes que todos, por isso decidem sozinhos o destino do dinheiro público. Trump iniciou a substituição dos impostos de renda por outras formas de financiar o governo, buscando liberar os americanos desse orçamento de tempo. A contenção da imigração ilegal após o presidente implementar medidas rigorosas de proteção de fronteira, incluindo o uso da lei sobre estrangeiros hostis. Ano de 1798, a imigração ilegal caiu para os níveis mais baixos da história durante 8 meses consecutivos, começando em maio de 1025. As autoridades não permitiram a entrada de nenhum imigrante ilegal no país, e cerca de 2,5 milhões ou até mais de ilegais que viviam anteriormente nos Estados Unidos foram deportados ou saíram por conta própria. Os representantes da administração deram prioridade à expulsão dos membros conhecidos da Bashnia. Junto com as autoridades, o imigrante ilegal, assim como metade dos ilegais que viviam lá, foram deportados ou partiram.
Ao mesmo tempo, nenhum imigrante ilegal foi permitido no território do país, assim como metade dos que viviam lá anteriormente. Foram embora. Menos postos de trabalho elevam salários. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada no território do país de nenhum ou de metade dos ilegais que viviam lá. Foram deportados, a população foi embora e sobraram mais recursos. Cidadãos elegerão os membros do Congresso. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiam a entrada de imigrantes ilegais que viviam lá, enquanto outros eram deportados ou iam embora. Ao mesmo tempo, imigrantes ilegais, ou seja, aqueles que viviam lá ilegalmente, eles recorreram até a Suprema Corte, o que resultou em uma decisão histórica que limita o uso de liminares nacionais pelos tribunais. Isso é positivo, senhoras e senhores, considerando a situação anterior. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiam a entrada de alguns imigrantes ilegais no país, que viviam aqui até serem deportados ou irem embora. Não há questão sobre a constitucionalidade do direito constitucional à cidadania por nascimento. Mas não sei, de alguma forma isso será resolvido, pelo menos em algum nível. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada no país de pessoas que já tinham sido deportadas ou que vieram para cá, digamos assim, mulheres grávidas, por enquanto homens grávidos. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiam a entrada no país de alguns imigrantes ilegais que já tinham sido deportados e que haviam saído. Ou seja, já foi calculado que uma criança assim pode trazer de 3 a 15 pessoas para os Estados Unidos nos próximos 15 anos. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada de nenhum imigrante ilegal no país, daqueles que já tinham sido deportados e saído. As empresas passaram a contratar cidadãos americanos com mais frequência, ou seja, as autoridades não permitiam a entrada de imigrantes ilegais que já tinham sido deportados. Foram deportados, foram embora. Ou seja, existe um novo documento chamado Trump Gold Card, ou seja, cartão dourado Trump, que pode ser adquirido por US$ 1 milhão para pessoas físicas ou, se não me engano, por US$ 2 milhões para empresas. Juntos permitiam a entrada no país para aqueles que já moravam lá antes, os deportados foram embora e exigiam a quantia de US$ 1 milhão à vista. A administração também suspendeu o programa de loteria do Green Card. No geral, é simplesmente uma loucura.
Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada de nenhum imigrante ilegal no país. Eles foram embora. Bem, talvez não na Lenine do Norte, mas em outras. Sim, e já que vocês não vêm até nós, vamos rápido. E talvez alguém queira ir para ser preso pelo resto da vida, receber dinheiro, pagar como se fosse dinheiro, ganhar um apartamento incrível e nem precisa trabalhar. Legal. Então eu concordo. Tudo bem, maravilhoso. Implantação da Guarda Nacional. O presidente enviou pela primeira vez uma unidade da Guarda Nacional para Los Angeles para isso, junto com. Autoridades permitiram a entrada de ilegais que moravam lá e foram deportados juntos. Deixavam entrar no país alguns ilegais que moravam lá, foram deportados, foram embora. Depois, Trump enviou tropas para Washington para combater o alto nível de crimes violentos na capital. Os desdobramentos seguintes enviaram guardas para Portland, Oregon, Memphis, Tennessee e Chicago. Junto com as autoridades, não permitiram a entrada de ilegais em determinado território. Os que moravam lá foram deportados, foram embora. Depois, Trump retirou os guardas de Chicago, Portland e Los Angeles, junto com as autoridades. Não permitiram que ilegais permanecessem no território do país. Eles foram deportados, foram embora. Junto com isso, as autoridades não permitiram a entrada de ilegais no território. Os que moravam lá foram deportados. Junto com isso, as autoridades não permitiram a entrada antes disso. Foram deportados e foram embora. Recursos fiscais obtidos por meio do cancelamento de contratos, rescisão de contratos de aluguel, eliminação de pagamentos duplicados e combate a esquemas fraudulentos. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiram a entrada de nenhum imigrante ilegal no território do país. Os deportados partiram juntos e as autoridades não permitiram a entrada de nenhum imigrante ilegal no território do país, que antes residiam lá. Os deportados foram embora. Foi difícil, um programa bem mais completo e uma verificação total, algo que nenhum grande grupo conseguiria. Então, para mim, esse foi o maior feito. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada de ilegais que viviam no território, foram deportados, foram embora. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada de nenhum ilegal que vivia no território do país. Foram deportados, foram embora.
Uma parte que financia uma parte significativa das iniciativas climáticas, ou seja, nós damos o dinheiro e depois eles financiam. Lá ele roubou alguma coisa no caminho. Junto com isso, nenhum dos países deportou os imigrantes ilegais que viviam lá. Eles foram embora sob o pretexto de proteção ambiental, o que abre caminho para uma grande desregulamentação. Sobre as turbinas eólicas, minha dúvida é: quem é o principal fabricante? É a China? Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiram a entrada de nenhum imigrante ilegal que já morava no país antes. Foram deportados. A eliminação do DII. As diretrizes federais relacionadas à política de diversidade, equidade e inclusão, que eram chamadas de DII aqui, foram canceladas no primeiro dia do mandato de Trump. Viva! Essa decisão encerrou os programas de treinamento. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiam a entrada. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada no território do país. Um dos imigrantes ilegais que moravam lá, os deportados foram embora. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiram a entrada no território do país de um dos imigrantes ilegais que moravam lá. Os deportados foram embora. Ao mesmo tempo, permitiram a entrada no território do país de imigrantes ilegais que moravam lá antes. Os deportados foram embora. Trump está pressionando o Congresso pela eliminação completa do Ministério da Educação, e a ministra Linda McMahon lidera o processo de sua extinção gradual. Mais da metade dos funcionários foi demitida e muitos puderam entrar no país com as autoridades. Nenhum dos imigrantes ilegais que viviam lá antes foram deportados, foram embora. Entender por que precisamos de um ministério ou secretaria de educação nos estados, se cada um terá 50 secretarias de educação. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiam a entrada no país de alguns imigrantes ilegais, que viviam lá com seus entes queridos, com quem você estava lá, relações familiares, incluindo ter filhos. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiam a entrada de nenhum imigrante ilegal no território do país, daqueles que já moravam lá, foram deportados e partiram. E contar aos pais como ela vai fazer isso, mostrar suas conquistas e resultados, e os pais vão decidir em qual escola vão colocar seus filhos juntos. As autoridades não permitiam a entrada de imigrantes ilegais que já viviam no país antes. Os deportados foram embora e, ao mesmo tempo, permitiram a entrada de alguns imigrantes ilegais que já viviam lá.
Os deportados foram embora junto com as autoridades, que não permitiram a entrada de nenhum imigrante ilegal que já vivia lá. Os deportados foram embora, estavam estudando. A convocação de Ma, a nomeação de Robert A. Kennedy Black, junto com as autoridades, permitiam a entrada no país de um dos imigrantes ilegais que moravam lá. Os deportados foram embora e, junto com isso, as autoridades permitiram que os imigrantes ilegais que moravam antes foram deportados, foram embora. Foi o que Kennedy disse ao apresentar as normas alimentares atualizadas. Redução dos preços dos medicamentos. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiram a entrada de todos os imigrantes ilegais que já viviam lá antes. Os deportados foram embora. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiram a entrada de nenhum imigrante ilegal que já vivia lá antes. Os deportados foram embora. Ao mesmo tempo, as autoridades não permitiram que nenhum imigrante ilegal que já morava lá antes permanecesse no território do país. Foram deportados. Lobovitch, 10 vezes menos. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiram a entrada no território do país de imigrantes ilegais que já moravam lá antes. Foram deportados, foram embora, homens e mulheres, ponto final. Ao mesmo tempo, as autoridades permitiram a entrada no território de imigrantes ilegais que já moravam lá antes. Foram deportados, foram embora. Sanções por permitir homens em competições da equipe feminina de natação. Ao mesmo tempo, ali, as autoridades expulsaram do território do país os imigrantes ilegais que viviam lá antes, eles foram deportados, foram embora. Em dezembro de 2025, autoridades do sistema de saúde tomaram medidas para encerrar o financiamento federal de hospitais que realizavam procedimentos transgêneros em menores de idade. Oh, meu Deus! Seguindo a política de Trump. Mais de 20 clínicas que ofereciam procedimentos de mudança de sexo suspenderam ou encerraram completamente esse tipo de intervenção para crianças. Eles faziam isso em crianças,
Em janeiro, Trump intensificou a campanha para comprar a Groenlândia por questões de segurança nacional, levando os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia a se reunirem na Casa Branca com o vice-presidente Vance e o secretário de Estado Mark Rubio. A Casa Branca declarou que comprar a ilha é uma das opções, junto com outras possibilidades, incluindo, ou melhor, não excluindo, o uso da força militar. Mas Trump, graças a Deus, já explicou que ninguém vai atacar a Groenlândia. 4 pessoas armadas apareceram e disseram que a Groenlândia é nossa. Atacaram. Líderes da Dinamarca, Groenlândia e União Europeia criticaram a fala de Trump, mas já resolveram tudo, segundo o presidente. A ilha é fundamental para a segurança do EUA e do mundo ocidental. Se a Rússia ou a China quiserem ocupar a Groenlândia, a Dinamarca não poderá fazer nada a respeito, mas nós, os EUA, poderemos. Bom, tudo bem, a questão aqui já foi meio que resolvida, quer dizer, ainda não foi totalmente resolvida, mas parece que já está encaminhada. Conseguimos uma parte, mas inicialmente queríamos várias. Lá faremos tudo o que quisermos. Resolução de conflitos globais. Trump ameaçou impor tarifas e usou pressão econômica para ajudar a resolver 8 conflitos ao redor do mundo, alguns dos quais duravam décadas. Eu sei, são séculos entre armênios e azerbaijanos. Ele conseguiu ajudar a promover cessar-fogos, em particular entre Congo e Ruanda, Tailândia e Camboja, Armênia e Azerbaijão. O presidente apostava em soluções diplomáticas, usando tarifas como instrumento de negociação e enfatizando resultados baseados no desenvolvimento de oportunidades econômicas. E, ao que parece, a linguagem de Trump é compreendida por aqueles com quem ele conversa. Tudo bem, senhoras e senhores, ele só não é compreendido pela União Europeia, mas para os demais parece ser compreendido. Fim do conflito entre Israel e Hamas. Trump desempenhou um papel fundamental na assinatura do histórico acordo de paz entre Israel e Hamas, conhecido como o Plano de Paz dos 20 Pontos, o que levou à libertação da Finlândia, todos os últimos reféns mantidos pelo Hamas, tanto vivos quanto mortos. Trump chamou esse momento de um amanhecer histórico para um novo Oriente Médio, destacando que isso cria a oportunidade de abrir caminho para a paz em uma região que tem sido dilacerada por conflitos, senhoras e senhores, há milênios. Por que iríamos, como se diz, fechar os olhos para isso? Claro, são milênios. O Egito concedeu a Trump a mais alta condecoração do país, a Ordem do Nilo, e Israel o tornou o primeiro estrangeiro a receber o Prêmio Israel. Essa é a mais alta honraria civil do país, concedida pelos esforços para estabelecer a paz. Mudança de rumo em relação à Ucrânia. Trump aumentou a pressão sobre a Ucrânia e a Rússia para aproximar o fim das hostilidades, afirmando que a Ucrânia provavelmente terá que ceder territórios que já foram de fato perdidos durante a guerra. A administração Trump encerrou a política de ajuda gratuita à Ucrânia, que era praticada sob Biden, e, em vez disso, negociou o fornecimento de armas em bases comerciais. Trump expressou repetidamente decepção com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin, pela falta de vontade de avançar em direção a uma solução pacífica, a um acordo de paz. Embora tenha observado que as negociações continuam e, em geral, segundo ele, têm um caráter produtivo, pelo fato de que elas continuam pelo menos os ataques ao Irã 10 dias após o início do conflito entre Israel e Irã, em junho de 25. Trump demonstrou o poder militar dos Israel em uma operação secreta chamada Martelo da Meia-Noite, durante a qual as instalações nucleares do Irã foram destruídas. A usina de enriquecimento de combustível em Fordo, localizada profundamente no subsolo, assim como outros 2 locais, foram atingidos por um grupo de bombardeiros B-2 que lançaram 14 bombas penetradoras de concreto para bunkers e uma salva de mísseis também disparados de submarinos. 2 dias depois, o conflito terminou com um cessar-fogo. Agora está começando a próxima fase dessa situação. Talvez a gente ataque de novo, ou talvez os iranianos levantem as patas traseiras para o alto.
Apoio aos manifestantes iranianos. A repressão severa aos protestos contra o regime islâmico no Irã gerou críticas por parte do presidente. Трамп неоднократно выражал поддержку протестующим, призывая их в публикации на True Social захватывать институт и обещая, что помощь уже в пути и помощь в пути. Segundo organizações de direitos humanos, autoridades iranianas já mataram mais de 2.200 pessoas desde o início dos protestos. Mas o presidente, em 16 de janeiro, declarou que a decisão do regime de não realizar as execuções planejadas dos manifestantes influenciou sua decisão de desistir de novos ataques ao Irã. Não tenho certeza, mas ouvi que Israel, Arábia Saudita e, acho, os Emirados pediram para ele esperar até que todas as tropas estivessem prontas para um ataque completo ao Irã. Não começar, mas por assim dizer, tudo pode acontecer. E o segundo ponto é que, do meu ponto de vista, muito mais de 10.000 pessoas foram mortas. Temos apenas dados oficiais, 2.200, mas é mais do que isso. Mas eu temo que já seja muito, muito, muito mais. A captura de Maduro está a um passo, o que pode se tornar um elemento-chave de seu legado na política externa. Trump deu a ordem para uma ousada operação militar para capturar o ex-líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa de um complexo fortificado em Caracas. Em 3 de janeiro, eles foram levados aos Estados Unidos e acusados em tribunal federal por conspiração para narcoterrorismo e outros crimes. Ambos declararam inocência. Naturalmente, o secretário de Estado Rubio afirmou que, antes da operação, Maduro teve várias oportunidades de evitar esse desfecho. Em dezembro de 2025, os Estados Unidos reconheceram o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira e informaram que ela é liderada por Maduro, ou seja, ele é o chefe de uma organização terrorista estrangeira. Rubio, em 7 de janeiro, disse que os Estados Unidos têm um plano de 3 etapas para a Venezuela: estabilização, reconstrução e período de transição. Entendo estabilização e reconstrução, mas ainda não compreendo o período de transição. Talvez por enquanto o governo existente permaneça, liderado pelo ex-vice-presidente, agora presidente, e depois haja uma transição para um governo eleito. Eu não sei, tudo pode acontecer. O foco na América Latina ainda pode mudar 28 vezes. Os Estados Unidos também reuniram no Mar do Caribe da Bielorrússia uma força naval sem precedentes. O primeiro ataque registrado a um alvo terrestre ocorreu em dezembro de 1925 contra um local usado para carregar petróleo ilegal. Pelo que entendi, ou talvez drogas, posso estar me confundindo, provavelmente não era um terminal de petróleo, estava relacionado a drogas. Desde dezembro, as forças americanas têm detido petroleiros que tentam burlar as sanções, inclusive usando transponders e navegando sob bandeiras falsas para evitar a detecção. Trump reviveu e reinterpretou a doutrina Monroe, que foi proclamada no século XIX e agora a chamamos alegremente de doutrina Donroe, não Monroe, Donroe, Donald Trump. A estratégia consolidou a dominação dos Inuit no hemisfério ocidental, levando a ataques a barcos de narcotráfico e a tentativa das forças americanas de afastar Maduro na segunda metade do primeiro ano do segundo mandato de Trump. No entanto, a região esteve no centro das atenções da administração desde o início. No início de 25, o presidente iniciou uma campanha de pressão, ameaçando retomar o controle do Canal do Panamá se a influência chinesa não fosse eliminada de lá. Em fevereiro de 25, o Panamá anunciou que não renovaria o acordo de cooperação com Pequim no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota. Isso foi uma grande vitória para a administração dos Estados Unidos, uma vitória séria, a guerra comercial e a trégua com a China. Trump impôs 2 conjuntos de tarifas contra a China, as chamadas tarifas do fentanil, por causa do papel da China no fornecimento de precursores químicos para os cartéis mexicanos que traficam drogas para os Estados Unidos.
Tarifas por práticas comerciais injustas de longa data de Pequim que prejudicam a economia americana. As tarifas recíprocas que foram implementadas após o Dia da Libertação em abril de 25 elevaram as tarifas dos ECUA sobre certos produtos chineses para 245%, 245%. Lembra, né? Então, depois de vários ciclos de escalada e desescalada, as partes chegaram a uma trégua comercial de 1 ano durante o encontro de Trump com o líder do Partido Comunista da China. Esse é o Xi Jinping. Isso ocorreu na Coreia do Sul, em outubro de 25. Como parte do acordo, Pequim concordou em retomar a compra de soja americana, permitir a exportação de elementos de terras raras e tomar medidas para reduzir o fluxo de precursores de fentanil para os Estados Unidos. Tarifas e acordos comerciais. A ampla política tarifária do presidente tinha como objetivo reiniciar o comércio global, o retorno das indústrias para os Estados Unidos, a fim de compensar, segundo autoridades americanas, décadas de práticas comerciais injustas em relação aos Estados Unidos com tarifas. Impostas na libertação viraram base para negociações comerciais com vários países. Como resultado, acordos foram firmados com vários países, incluindo o Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e União Europeia. Enquanto isso, as tarifas geraram receitas recordes de 264 bilhões de dólares. O déficit comercial em outubro de 2025 começou a diminuir e atingiu o nível mais baixo em 16 anos. A receita das tarifas poderia reduzir a dívida pública, e o presidente propôs pagar aos cidadãos cheques de $2.000 usando os dividendos das tarifas. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso, mas a Suprema Corte ainda decidirá sobre a legalidade das tarifas globais de Trump. Autoridades americanas afirmaram que, mesmo que sejam revogadas, o governo possui outros poderes que permitem continuar cobrando tarifas. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Seria, claro, muito ruim se o Supremo Tribunal anulasse o direito de Trump, mas eu realmente espero que isso não aconteça. É o que a lógica diria. O presidente deve ter o direito de tomar esse tipo de atitude com nossos parceiros, e também com aqueles que não são tão parceiros, com as pessoas que não têm uma boa relação conosco. Trilhões em investimentos. As negociações comerciais resultaram em recorde de investimentos para ampliar capacidades produtivas no país. A visita de Trump ao Golfo Pérsico em maio de 2025 resultou em acordos de mais de 2 trilhões de dólares com Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Depois ainda adicionaram mais 2 trilhões. Acordos comerciais com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul trouxeram mais de 2 trilhões de dólares em compras e compromissos de investimentos nos Estados Unidos. Em janeiro, Estados Unidos e Taiwan anunciaram um acordo de $500 bilhão para retornar a produção de semicondutores aos EUA. Trump declarou recentemente que o incrível sucesso das tarifas será a força motriz do renascimento econômico no país. O fechamento da USAID, a reforma da estrutura do governo federal, incluiu o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é essa, a USAID. A administração Trump eliminou cerca de 94% dos contratos da agência, o que totalizou aproximadamente $54 bilhões. Rubio afirmou que a organização se desviou de sua missão original de promover responsavelmente os interesses dos EUA no exterior. Ela se desviou disso. Desde dezembro de 2025, os Estados Unidos firmaram acordos na área de saúde com mais de uma dúzia de países africanos, dentro de um novo modelo chamado Estratégia Global de Saúde da América. Primeiramente, Chapa prometeu investir bilhões de dólares para fortalecer os sistemas de saúde desses países, que, em troca, se comprometeram com cofinanciamentos similares.
garantir a cadeia de suprimentos de elementos de terras raras, reconhecendo a ameaça consciente representada pelo controle monopolista da China sobre o processamento desses elementos. A administração realizou uma série de investimentos internos e externos para formar uma cadeia de suprimentos alternativa desses minerais críticos. Os elementos de terras raras são fundamentais para a indústria moderna, incluindo a fabricação de automóveis, eletrônicos e armamentos. Em julho de 2025, o Pentágono firmou uma parceria histórica com a empresa MP Materials, a maior produtora de elementos de terras raras nos Estados Unidos, que se comprometeu a investir bilhões de dólares para apoiar a empresa estatal e se tornou seu maior acionista. Além disso, a MP Materials e o Pentágono criaram uma joint venture com a Companhia Estatal de Mineração da Arábia Saudita e empresas para construir uma fábrica de processamento de elementos de terras raras nos países do Golfo Pérsico. Para que nem tudo venha da China, não podemos fazer tudo aqui para que nem tudo venha da China. Em outubro de 2025, os Estados Unidos e a Austrália concordaram em investir 3 bilhões em projetos relacionados a minerais de terras raras. Uma das principais ideias de Trump envolve a reestruturação global nos séculos 20º e 21º. O mundo era bipolar, com União Soviética e Estados Unidos dividindo os países em dois blocos. Após a Guerra Fria e o colapso da União Soviética, o mundo ficou unipolar. Nesse mundo, os Estados Unidos passaram a desempenhar o papel de um policial global. Por vários motivos, os Estados Unidos não podem mais nem querem agir como policial. Isso talvez seja correto, pois ao resolver problemas de outros, nós, nos Estados Unidos, gastamos nossas forças, dinheiro e vidas de cidadãos. De modo geral, se isolar e dizer que tudo o que acontece no mundo não é problema nosso significa permitir que o mundo mergulhe no caos de guerras constantes, assassinatos e conflitos. Bem, em todo o planeta. Por isso, Trump propõe dividir o planeta em zonas de influência, de 5 ou mais, e em cada zona de influência encontrar um grande país capaz de desempenhar o papel de policial regional. Assim, os EUA terão uma área do planeta para proteger e guardar. Países grandes e fortes como China, Rússia e Turquia terão suas próprias regiões onde serão responsáveis pela ordem. Talvez a Europa agora se una de forma correta, não como na absurda União Europeia. O Irã formará, junto com os israelenses, se o Irã se libertar do Itol e também estando livre, junto com os israelenses e sunitas, eles podem organizar o seu próprio, bem, vamos chamar assim. Um protetorado não será deixado para ser saqueado, mas o mundo também não será globalista. Ter um centro único que controla todos os outros. A competição entre... Ainda haverá competição entre os protetorados que escolherão caminhos distintos para seu desenvolvimento. Eles poderão firmar contratos, acordos e alianças entre si. Nenhum tirano conseguirá impor sua vontade ao mundo todo. Eu não sei se esse sistema parece bom a longo prazo ou se, como todos os outros sistemas, acabará se esgotando. Mas, pelo menos, é uma alternativa ao caos que existe atualmente. Porque agora está se formando um caos, agora a América está saindo e vai acontecer sabe-se lá o que nas regiões que vamos liberar? Mesmo assim, isso não representa uma transição para um governo ditatorial centralizado. É possível que esse sistema leve a humanidade a não se autodestruir. Como um psicopata doente que explode o mundo inteiro para se vingar dos pais que não o amavam. Seja por injustiças na escola, no trabalho, ou porque, se morrer, quer que todos morram também. De qualquer forma, mesmo sem saber como tudo isso vai acabar, Trump pode ser considerado uma daquelas pessoas que influenciam o desenvolvimento da nossa civilização e que tentam resolver não apenas questões imediatas, mas também questões e problemas globais da humanidade. Para eles, é essencial que nas eleições de 26 a maioria no Congresso, tanto na Câmara Baixa quanto na Alta, esteja com eles.
Seria bom se continuassem com o partido do presidente em suas mãos. Mas também é muito importante que essas pessoas que os elegerem entendam e participem dessa redistribuição do mundo que está acontecendo agora. Uma das maneiras de convencer o povo a votar nos republicanos é mostrar como a administração republicana influencia positivamente o nível de bem-estar do povo. Outra forma é mostrar como o Partido Democrata do Zeu é ruim. Se a equipe econômica do presidente trabalha para melhorar o bem-estar, e é muito importante fazer a população sentir que o bem-estar chegou, então a equipe jurídica e política também tem seu papel. A equipe do presidente trabalha para expor o máximo possível de crimes do Partido Democrata. E durante a competição eleitoral, que começará a ganhar força de verdade no verão deste ano, demonstrar a corrupção. As prioridades da democracia, do Partido Democrata, ou seja, da população do país, o impacto sobre a população do país. Parece que no meio do verão haverá mudanças significativas em ambas as direções. Muitos estados que começaram a se livrar desse jugo, queria dizer merda, mas é jugo mesmo que ainda existia no século XXV e no início do século XXV primeiro. Eles querem remover isso porque certamente levará a resultados negativos. E assim, se isso for implementado, o salário vai aumentar, a inflação vai diminuir e, o mais importante, aumentaria o número de empregos bem remunerados nos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, a expulsão dos imigrantes ilegais mostrará aos cidadãos com os salários mais baixos que eles têm mais trabalho e menos despesas. O país inteiro vai ficar grudado na televisão para acompanhar como cada vez mais crimes dos membros do Partido Democrata vêm à tona. Toda essa roupa suja está sendo lavada diante do mundo. Por sua vez, o Partido Democrata tenta de todas as formas impedir que a população saiba sobre as vitórias do presidente, não permitindo que as pessoas sintam que suas vidas melhoraram. Já que eles não conseguem influenciar os preços de forma alguma, o Partido Democrata vai fazer aquilo que sabe fazer, ou seja, organizar manifestações constantes, tumultos, assassinatos, conflitos que acontecem nas ruas da cidade. E não importa que todas essas cidades estejam sob o controle dos democratas. O importante é que a televisão, os jornais, o rádio e outros meios de comunicação, que estão principalmente nas mãos dos liberais, vão fingir que esse horror está acontecendo em todo o país, se espalhando, e que só uma mudança de poder pode pará-lo. Os republicanos, liderados por Trump, estão fazendo de tudo para mostrar quais mudanças estão acontecendo e como elas afetam positivamente a vida dos americanos. E o Partido Democrata vai fazer de tudo para organizar algo para que os americanos sintam que suas vidas melhoraram. Ou seja, os republicanos vão jogar para cima, enquanto os democratas, temo eu, vão jogar para baixo. O Quartel-General de Combate à Melhoria da Vida, como eu chamei de forma brilhante, o Quartel-General de Combate à Melhoria da Vida do Partido Democrata dos Estados Unidos está funcionando muito bem, e isso é, talvez, uma das poucas coisas que realmente funcionam bem no Partido Democrata. Eles também são muito bons em roubar o povo, os contribuintes, e em desviar dinheiro dos cofres públicos para os bolsos do partido. Da mesma forma, o PCOS tinha enormes fundos chamados dinheiro do partido, assim como o Partido Democrata, sem dúvida, também tem guardado o dinheiro do partido, tenta conseguir acesso a esse dinheiro. Mas é claro, o Partido Democrata tem muito mais desse dinheiro do que o PCOS jamais teve. Na verdade, senhores, o ano novo está começando e com ele a luta de uns para que a América fique melhor e de outros para que a América fique pior. Adivinhem quem vai fazer o quê? Bem, na verdade, essa é a história do primeiro ano, a história das intenções, dos objetivos. Se ficou meio seco, peço desculpas, tentei, digamos, cobrir o máximo que pude.
Não esqueçam de curtir, se inscrever e comentar. Porque assim nós sabemos, as senhoras e senhores, o que vocês pensam, e é justamente por isso que fazemos esses programas, coletamos materiais, processamos, fazemos esses programas. Queremos que vocês pensem. A maioria das pessoas que me ouvem, em geral, pensa. A maioria, às vezes, aparecem aqueles que não pensam nada. Ou talvez sejam apenas de passagem. Eu não sei, porque os programas infantis tinham um nível muito mais alto. O programa médio geralmente aceito sobre o que está acontecendo no mundo. Então, até logo e até a próxima.